Fala, rapaziada. Fernando Guit na área. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Hoje vou falar do meu disco preferido de rock brasileiro da década de 80. Roda a vinheta que eu volto em menos de 3 segundos. Fala, rapaziada. Tudo bem? Tudo ótimo por aqui. Hoje, mais uma vez, vou falar de um disco favorito, mas dessa vez é de rock brasileiro e da década de 80. Outro dia fizemos um programa do meu disco favorito da década de 70 de rock brasileiro, que foi o Ovelha Negra da Rita Lee. Tem aqui embaixo até link para vocês assistirem esse vídeo. E hoje, pulando uma década, vou falar da década de 80. Sinceramente, a década de 80, para mim, não foi a minha década favorita de música. Eu sempre gostei mais da década de 70 e 60. Tanto o rock internacional, rock estrangeiro, quanto o rock brasileiro como uma música de uma maneira geral. Por quê? O rock brasileiro, naquela época da década de 80, eu sentia muita falta de guitarra, não tinha guitarra, os caras não botavam guitarra nas músicas, não tinha solo. Pode parecer bobagem, mas solo é fundamental. Não precisa ter em todas as músicas, mas, porra, cortar totalmente. Os produtores naquela época, na década de 80, tinham essa mania, se tiver solo, não toca na rádio. Porra, né? Que pensamento de amendoim, caramba. Mas esse disco aqui tem solo para dar e vender. Acho que é por isso que eu gosto tanto desse disco, porque é um disco bom. Estou falando de Som na Guitarra, o primeiro disco do Celso Blues Boy, esse gigante da guitarra, que infelizmente nos deixou em 2012, vítima de um câncer na garganta. Celso Blues Boy fumava muito cigarro, eram maços e maços e maços por dia, e ele morreu com 56 anos, muito novo, e tocando muito, estava tocando muito quando ele se foi, morreu em Joinville, infelizmente. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar desse disco aqui, Celso Blues Boy, som na guitarra, gravado em 1984 nos estúdios da Poligram, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, em 24 canais. Antes de falar do disco, das coisas boas do disco, eu vou falar de uma coisa que me incomoda nesse disco, apesar do repertório ser matador. O som de bateria desse disco é horrível, horrível. A produção, em geral, deixou muito a desejar. Mas o que vale aqui é o repertório. Então, a gente finge que não está nem aí e ouve com o maior prazer. Tanto é que esse disco aqui, ele tocava o disco inteiro de cabo a rabo nos shows. Eu mesmo, o Celso Blues Boy foi o artista que eu mais assisti show na minha vida. Assisti muito show desse cara. E ele é o recordista de shows no Circo Voador, aqui no Rio, na Lapa. Ele tocou não sei quantas vezes, mas ele é o recordista. Outro dia eu estava até lendo sobre isso. E eu e mais dois amigos, o Ivan Maris, grande guitarrista também aqui do Rio de Janeiro, e o nosso amigo Esquilo, Rodrigo Esquilo, praticamente a gente ia em todos os shows do Celso Blues Boy. Eu conheci esse cara aqui em Cabo Frio, uns 2 anos antes do lançamento desse disco, em 82, 81, por aí. Fui num show que estava tocando ele, o Serguei e a Malu Viana, que também falecida. Aliás, os três falecidos, né? Malu Viana era uma cantora muito legal aqui do Rio de Janeiro, o Serguei e o Celso Blues Boy. Pô, fiquei encantado, falei, caramba, que guitarrista fantástico. A partir daí, onde tinha show do, do, do Celso Blues Boy, eu corri atrás para assistir. Eu assisti o show do Celso Blues Boy como se fosse um gigante do blues americano, por exemplo, que ele realmente tocava muita guitarra. Nesse disco aqui, o que não falta é guitarra, tá? Ao contrário dos outros discos de rock, do rock Brasil dessa época. E o Celso Blues Boy gravou esse disco graças a uma demo tape que ele mandou para a Rádio Fluminense FM, que era a rádio que tocava, por que bons tempos, tocava rock do começo ao fim, sempre tocando rock a Fluminense.
é uma rádio lá de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, e ele mandou para essa rádio uma demo com duas músicas. Brilho da Noite, um blues que está aqui, que foi um grande sucesso na Rádio Fluminense, estourou na Rádio Fluminense, e uma música chamada Caminhando. A abertura dessa música, Caminhando, é a abertura desse disco aqui, que ele colocou essa abertura na música Aumenta Que Isso Aí É Rock and Roll, que é o maior sucesso do Celso Blues Boy, a música que abre o disco. Infelizmente, ele tirou a música Caminhando. A Caminhando não entrou nesse disco, mas a Caminhando se encontra num disco chamado Rock Voador. É uma espécie de pau de sebo. O pau de sebo é aquele disco que tem vários artistas, né? Cada um geralmente entra com duas músicas, e o Blues Boy entrou com Caminhando e, e Brilho da Noite, versão diferente desse disco aqui. Tá? Nesse disco, Rock Voador, só como curiosidade, tem também o Sangue da Cidade, aquele que fez sucesso depois com Dá Mais Um, Brilhar a Sua Estrela, né? Tem também a própria Malu Viana está nesse disco, Papel de Mil, Companhia Mágica, se não me engano, e Kid Abelha, fazendo sua estreia em disco, antes de gravar o primeiro disco, Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, gravou duas músicas nesse disco aí. Eu acho que, se não me engano, era uma música chamada Vida de Gato é Chato para Cachorro, um negócio desse, e mais uma música eu não me lembro. Tá aí, o Kid Abelha está nesse disco. Foi desse grupo, desse disco aí, foi a banda que realmente fez sucesso. O resto, infelizmente, não fez muito sucesso. O Celso Blues Boy fez sucesso, mas foi um sucesso bem menor, né? Tinha um nicho, né? E não fez o sucesso merecido que tinha que fazer. Mas vamos lá, nesse disco aqui, como eu falei, começa com o momento que saía rock and roll, tem o sucesso dele, não precisa falar mais nada, Fumando na Escuridão, também um blues sensacional. Esse blues tem a participação especial de um cara chamado Carlito na gaita. Carlito, ele tinha uma loja de disco em Copacabana. Pô, eu comprei muitos vinis lá na loja do Carlito, lá em Copacabana, na rua chamada Djalmoric. Mas isso é outro papo. Fumando na Escuridão, Tempos Difíceis também, espetacular. A música, ele sempre abriu o show com essa música. E fecha o lado A com Brilho na Noite, que é um blues assim matador, um blues espetacular. Aí no lado 2, Amor Vazio, também outro grande sucesso do Celso Blues Boy, que ele tocou demais, né? Nos shows, até o final da vida ele tocou essa música. Rock Fora da Lei também, um rock muito legal. Filhos da Bomba, que é uma música que fica um pouco fora desse esquema do disco aqui. É uma música menos blues, menos rock, e mais uma pegada hard rock. Embora seja uma música muito legal, mas, na minha opinião, poderia entrar Caminhando aqui no lugar dessa música. E fecha com a minha favorita, que é Blues Motel, também um blues assim gigante, gigante, do Celso Blues Boy. Olha, realmente uma perda muito, muito sentida por toda a cena rock do Brasil. Quando o Celso Blues Boy morreu, realmente eu senti muito. Fui muito show dele. Entrevistei o Celso Blues Boy quando eu fazia o programa com o Pedro Rodrigues e o Pedro Amorim, chamado Independência ou Morte, e a Bruna Petit e o Eduardo Jesus também. Eu acho que tem até uma foto aqui que eu tirei com o Celso Blues Boy no programa quando a gente gravou. Coloca aí, Pedro, por favor. Tá aí. Grande Blues Boy. Isso aí foi um ano antes dele falecer. Tá? Foi num show dele também, isso aí. Enfim, disco de hoje, Celso Blues Boy, Aumenta, isso aí é rock and roll. Pô, essa música é sensacional. Um rock como todo rock deve ser, né? E o disco em questão, aqui, som na guitarra, produzido pelo Luiz Antônio Melo, o mesmo da Rádio Fluminense. E quem é que está no disco com ele aqui? O Celso Blues Boy, nessa época, tinham dois escudeiros que, pô, parecia aquela banda do Neil Young, a Crazy Horse. Pô, a cabeça tá horrível. Parecia o Crazy Horse, assim, era uma banda assim, de pô, muita pegada, que era o Scobina na bateria, Antônio Scobino, e no baixo era o Milton Botelho. Tá? Esses dois
Era um unha e carne com o Celso Blues Boy, todos os shows eles estavam juntos lá, era a banda fiel do Blues Boy. E no piano também tem o Luiz Eduardo Fará. Quem mais tem aqui o Carlito, né, que eu falei na gaita. E também tem a participação do Cartier, que era um vocalista bom que tinha aqui no Rio de Janeiro, e faz uma participação em Filhos da Bomba. Mas esse disco aqui é muito bom, o Celso Blues Boy aqui é novinho ainda. Celso Blues Boy, que antes de ser artista solo, tocou com Sai Guarabira, tocou com Raul Seixas naquele disco Abra-te Sésamo. Tinha Rock das Aranhas, tinha Nós Não Vamos Pagar Nada. Celso Blues Boy está ali nessa época. Pô, realmente um grande guitarrista, um bom vocalista, um ótimo vocalista. E um pouquinho antes ainda, o Celso Blues Boy tinha uma banda da pesada, uma banda de rock muito boa que tocava pelo tudo quanto era lugar aqui no Rio de Janeiro, chamada Legião Estrangeira. Legião Estrangeira. Eu nem sei se existe gravação dessa banda. Se existir, seria uma coisa assim muito interessante da gente ouvir, que era uma banda da pesada. O baixista dessa banda foi o baixista que acabou tocando com ele já no final de carreira, que era o Roberto Lido, que foi do Erva Doce. Tá? Que também foi no Independência ou Morte, eu entrevistei o Roberto Lee, também outro gigante do rock, infelizmente também falecido já. Caramba, os bons estão nos deixando, né? Beleza, galera? Então isso aí foi o meu disco favorito do rock brasileiro da década de 80. Eu sei que muita gente não vai concordar comigo, porque realmente tinham discos legais, assim, pô, o primeiro do Traje a Rigor foi sucesso de ponta a ponta, né? Tem o... Embora eu não goste de Legião Urbana, mas o segundo disco do Legião Urbana é um descasso, né? Enfim, tem o do Cazuza, Só Se For a Dois, que eu acho um disco maravilhoso, acho um disco muito legal. Tem o primeiro disco solo do Sérgio Dias, também da década de 80, que eu acho um descasso, né? Um descasso. Enfim, tem discos bons, mas os discos faltavam guitarra. Do Sérgio Dias, não. Do Sérgio Dias tem guitarra para dar e vender. Então, para mim, esse aqui é o favorito da década de 80, rock brasileiro, Celso Blues Boy, 1984, só na guitarra. Beleza? Semana que vem eu volto com mais um Punchcast aqui no seu, no meu, no nosso YouTube. Dê seu like, dê seu dislike, divulgue, compartilhe e principalmente dê a sua opinião. Aqui a gente não expulsa ninguém, pode xingar à vontade, até porque nós precisamos de engajamento. E aqui está o padrinho do programa, que é o queridíssimo Vando, o único homem no mundo que pode tirar uma foto segurando uma belíssima maçangala. Olha quanta sensualidade desse homem. É brincadeira ou não é? Beleza? Semana que vem a gente volta com mais Punchcast aqui no YouTube. Fui!